Se você tá cansado e passar dificuldade no estudo, não sabe como aprender da forma correta, vem comigo que eu vou te mostrar como que você vai mudar isso e como você vai se sentir mais motivado em relação aos estudos. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal onde a gente aprende a estudar de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psico, sou estudante de neurociência e aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais e menos tempo, que quer melhorar sua forma de aprender e, consequentemente, aumentar seus resultados. Se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu falo sobre estudos e ajudo estudantes a potencializar seu desempenho. Então já se inscreve aqui que tem muito conteúdo que vai te ajudar em relação aos estudos. Bom, mas sem mais delongas, vamos ao ponto, o porquê você clicou nesse vídeo. Provavelmente você está numa fase onde você não está motivado a estudar ou onde você nunca encontrou um princípio em estudar. Isso faz com que você não sinta aquela motivação, não sinta aquela vontade, não queira sentar para estudar, não queira estudar, levar uma vida intelectual, como a gente chama, né? Não quer viver aquela vida de estudos. E hoje eu quero te mostrar como que você vai mudar esse ponto de vista de uma forma clara, sem sentar e falar assim, você vai estudar, sem ser uma forma obrigatória, de uma forma onde eu vou te mostrar quais são os benefícios de tudo e como você precisa fazer para conseguir ter mais motivação e ter mais gosto pelo estudo. E a primeira coisa que eu sempre trago aqui é que se você não está motivado, se você não está com aquela vontade de estudar, isso vem muito daquele princípio que a gente passou pela escola. Então a maioria aqui não foi ensinado a estudar, a maioria aqui não foi estimulado a aprender. Isso faz com que a maioria não sinta motivação por aprender, não sinta motivação por estudar. Isso faz com que você não tenha aquele desejo pelo estudo. Esse é o principal erro, porque a maioria das escolas, elas não ensinaram vocês a estudar. Então, o que que aconteceu? Só jogaram vocês dentro de uma sala de aula e não ensinaram vocês a estudar. Isso faz com que a motivação e a vontade de estudar seja muito pequena, seja muito inferior. Então, o primeiro ponto que a gente precisa falar quando a gente está falando sobre o estudo, sobre gostar de estudar, sobre querer estudar, é sempre voltar do princípio que, primeiro, eu preciso gostar. E como que eu aprendo a gostar, Igor, se eu nunca fui estimulado, se eu nunca fui ensinado? Aí que vem o ponto. Você primeiro precisa buscar coisas que chamem a sua atenção para você começar a estudar, para depois você estudar coisas que são obrigatórias. Esse é o principal erro da escola, esse é o principal erro que as pessoas não ensinaram vocês, que é ensinar primeiro por paixão, primeiro buscar aquilo por coisas que vocês gostam, porque a maioria aqui foi colocado numa sala de aula, colocado para sentar e para assistir aulas que ao menos era estimulado, ao menos era mostrado por que vocês estavam fazendo aquilo. Então muitas vezes faz com que você não sinta aquele desejo e aquela vontade por estudar. Então como que a gente corrige esse ponto? Como que a gente corrige essa etapa da vida? Eu sempre vou falar, primeiro você vai buscar conhecimento através de coisas que você tem muito desejo. A gente só tem aquela vontade de estudar, e aí eu já vou trazer o segundo ponto da questão da motivação. A gente só tem aquela vontade de estudar quando a gente tá fazendo uma coisa que chame nosso interesse ou que a gente gosta de fazer aquilo. Por exemplo, você é uma pessoa que gosta muito da área de processamento de videogame ou de computador. Você começar a pesquisar por essa área vai despertar o desejo, porque são coisas que chamam a sua atenção, são coisas que despertam o seu desejo. Isso faz com que você tenha mais estímulo e mais vontade de fazer aquilo. E aí que vem aquele ponto que eu sempre trago da motivação. A motivação, ela sempre depende de eu saber o benefício que eu vou ter fazendo um esforço. Calma, vou explicar. O que que acontece? Quando você tá lá, estudando na sala de aula lá da escola, e ninguém te mostra qual que é o benefício daquela matéria, por que que você tem que aprender aquilo, isso faz com que você fique mais motivado. E por isso que a maioria não quer estudar, por isso que a maioria não quer aprender, porque aquilo não foi estimulado pra você, aquilo não foi te ensinado. Isso faz com que a tua motivação fique muito menor. Agora pensa o seguinte, se eu falar assim, qual matéria você quer aprender? Qual área você quer estudar? Não seria mais interessante porque eu não estaria trazendo um ponto que chame o seu interesse, chame a sua vontade de aprender? Isso faz com que você não tenha uma motivação muito maior. E aí que vem o ponto. Primeiro vocês devem estimular isso primeiro eu mostro para o meu cérebro o que eu gosto de fazer e vou me buscar a praticar a partir daquilo, para depois eu fazer coisas por obrigação. Por exemplo, a leitura. A leitura não adianta você começar pelos clássicos. É claro que os clássicos são importantes, até porque senão eles não seriam clássicos. Mas é importante que primeiro você busque, por exemplo, quando vai começar um livro, você busque primeiro por um livro que chame a sua atenção. Por exemplo, um tema que chame a sua atenção. Por exemplo, gosto muito de astronomia. Comece lendo um livro, por exemplo,
que explica sobre as galáxias, explica sobre o Sol, explica sobre todas as estrelas. Isso não vai te chamar muito mais atenção, isso vai fazer com que você sinta mais motivação de estudar. Então esse é o primeiro ponto que você tem que fazer. Aí as pessoas falam pra mim, Igor, mas na faculdade não tem como fazer isso, na escola não tem como fazer isso. Sim, é claro que você não vai fazer isso, porque na faculdade você tem coisas obrigatórias. Mas o que você precisa fazer em casa, você por você? Você precisa estimular a tua cabeça a buscar coisas primeiro que você ame e daí sim você continuar com aquelas coisas que são obrigatórias. Então esse deveria ser o certo. Não foi o certo? Não, então você corrige agora. Você primeiro vai buscar agora a motivação através de coisas que você gosta, em contrapartida vai estudando as coisas que são obrigatórias. Então primeiro eu busco isso, para depois eu buscar as coisas que são obrigatórias. Esse sempre deve ser o foco central de quem vai estudar. O outro ponto muito importante que os estudantes não levam em consideração é que não tem como fugir do estudo. O estudo, seja para qual área for, seja para qualquer coisa da sua vida, você vai precisar aprender. Seja se você vai ser um profissional ou não, que vai ter uma graduação ou não, você vai precisar estudar, você vai precisar aprender algo. Aprender é uma coisa que nós precisamos fazer. E você saber como aprender, você gostar de aprender, vai fazer com que você esteja mais estímulos de fazer aquilo. Então não adianta você querer fugir. É claro que com metodologia correta você consegue alavancar isso. E é por isso que eu sempre trago o MIP, que é o meu método de estudo, onde eu trago mostrando como que você aprende qualquer coisa, para que a tua vida, para que você esteja preparado para a tua vida, porque você vai precisar aprender. Esse é um ponto que você não tem como fugir. Então, o estudo ele vai fazer parte da sua vida, você querendo ou não. Então, é melhor que você aprenda já a gostar desde agora do que você sofra lá no futuro. Então, por isso que eu sempre falo que primeiro você vai estudar por coisas que você gosta e depois você vai estudar por coisas que são obrigatórias, para que você estimule você gostar de estudar. Outro ponto que ninguém te conta sobre a questão do estudo e sobre gostar de estudar e estar motivado a estudar é a questão do fator ambiente. O que é o fator ambiente? É que o nosso ambiente influencia o nosso desempenho. Todo mundo aqui já ouviu falar aquela frase que me diga com quem tu és que eu te digo quem tu andas. Então, assim, se você sabe que esse é o poder do ambiente, como que a gente usa isso a nosso favor? Eu sempre gosto de falar que quando você não está motivado a estudar, muitas vezes, quando você não está com aquela vontade de estudar, ver vídeos de pessoas, por exemplo, que estão estudando ou que estão fazendo, por exemplo, quando você não está com vontade de ler, quando você assiste um vídeo, por exemplo, de um unboxing de um livro ou de uma resenha de um livro, isso faz com que você se sinta mais motivado, porque aquilo você vê aquilo que a pessoa está fazendo e aquilo te motiva, porque a animação da pessoa muitas vezes ou o fato dela estar abrindo um livro e estar fazendo aquilo faz com que você sinta aquele interesse e aquela curiosidade de buscar mais. Então esse fator de ambiente influencia muito. Então um conselho que eu sempre falo é que quando você está desmotivado em relação aos estudos, quando você não está com aquela ânimo para estudar, eu sempre falo, o ambiente vai influenciar muito. Então vai buscar primeiro lá pessoas que estão falando sobre isso, pessoas que estão fazendo resenhas sobre isso. Tem muitos profissionais aqui do YouTube que falam sobre livros, fazem resenha de livros, fazem aquele Study With Me, que é onde você acompanha a pessoa assistindo ali blocos de estudo. Isso faz com que você tenha uma motivação maior, porque você tá vendo que você não tá sozinho, que aquela pessoa também tá se dedicando para aquilo, também tá fazendo aquilo, e aí isso faz com que a tua motivação seja mais elevada. O outro fator que ninguém te conta sobre ambiente é um estudo que foi feito onde eles mostraram que a quantidade de estímulos visuais, ou seja, a quantidade de coisas visuais em relação aos estudos faz com que você se sinta mais motivado. Por exemplo, quando eu estou na minha mesa de estudo, e, por exemplo, não tem nada de livro, eu não tenho esse estímulo de querer estudar, porque não tem nada de estímulo aqui. Agora, quando eu começo só a deixar os livros aqui, conforme o tempo vai passando, eu vou sendo estimulado a olhar aquele livro, tá aqui parado, e aí eu começo a ter aquela curiosidade. Então, espalhar coisas envolvendo o estudo no seu ambiente, principalmente no seu quarto, colocar livros no seu campo de visão, vai fazer com que você sinta mais aquele estímulo e aquela vontade. Isso é o poder do ambiente, isso não tem como negar, porque isso é provado cientificamente. Então, o poder do ambiente tem essa função de quanto mais você vê aqueles estímulos, mais você sente aquele desejo e aquela curiosidade de buscar. Então isso faz com que você tenha mais motivação. E o último ponto, mas não menos importante, é a questão da constância. Isso é uma coisa que é inegável inegável e inegociável quando a gente está falando sobre o estudo. Você precisa ser constante. Se você quer ter aquele hábito, se você quer construir, assim como qualquer outro hábito, você precisa ter constância. E quando eu digo constância, eu não estou dizendo para vocês estudarem 7 horas por dia. Eu não estou dizendo isso. Quando eu digo constância, desde que você estude 1 hora, 40 minutos todo dia, isso é ser constante. Você não precisa estudar muitas horas em um dia só. Você precisa estudar um pouco a cada dia. Isso até é aquela dica que o professor Pierre Luigi sempre fala.
Você precisa ser constante e estudar um pouco a cada dia para que você mantenha o ritmo e para que você mantenha sempre fazendo aquilo. Manter esse hábito na tua vida vai fazer com que cada vez mais você vai melhorando a tua performance, você vai melhorando a sua memória, vai melhorando a sua concentração. Isso tudo vão ser influência do hábito e da constância de você fazer isso todo dia. Isso tudo vai melhorar conforme você vai sendo frequente. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, que você quer melhorar sua forma de estudar. Então eu sugiro você se inscrever aqui se você ainda não é inscrito, que eu solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdos novos para te ajudar em relação aos estudos. Eu também te convido a me seguir no meu Instagram, tá aparecendo aqui pra vocês, @IgorPsico. Lá eu sempre respondo caixinha de perguntas e também a gente tem um debate maior. E é claro, já está aberta a lista de espera da minha mentoria do MIP. Lá no link da minha bio do Instagram, lá tem todas as informações que vocês precisam saber para vocês se inscreverem pro meu método, onde eu ensino as pessoas a estudarem da forma correta, otimizando o tempo, estudando mais, estudando menos e aprendendo consequentemente muito mais. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!